Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo vamos apresentar aqui algumas coisas sobre radiciação. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários e não deixe de se inscrever para estar sempre recebendo aí os vídeos, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a radiciação ela vai ter sempre esse jeitinho aqui, ó. Sempre essa forma, tá bom? Vai ter uma raiz, um radicando, que é esse número que está dentro dele, e um índice, tá bom? Novamente, pessoal, atenção para o índice, tá? Lá no expoente, na última aula, eu falei com vocês que o grande mandava no pequeno, né? Isso aqui é a mesma coisa. Aqui é como se eu estivesse fazendo uma pergunta para vocês. Esquece o B, ele vai ser o resultado, vai ser a resposta, tá bom? Então aqui eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo n vezes vai dar A? Entendeu? Então, aqui eu dei essa mesma explicação e vou botar aqui para vocês, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 81, tá bom? Então no caso vocês, aqui não tem jeito, você vai ter que testar, não tem macete. Tem outras formas de descobrir raiz, mas o objetivo da aula não é esse. O objetivo aqui é relembrar esses conceitos com vocês, tá bom? Então se você tiver dúvida, é só você comentar aqui que eu vou tentar esclarecer. Aqui, raiz quadrada de número negativo existe, professor? Não, não existe. Aqui a raiz é quinta, tá bom? Então, a raiz par, vamos dizer que aqui seja 4, 6, 8, não existe de número negativo, tá bom? Não existe solução no conjunto dos reais, tá? Então, o conjunto dos números imaginários é um assunto que vocês vão estudar muito à frente, tá? No ensino médio. Então, aqui a gente vai se ater a isso. Não existe raiz quadrada ou raiz par de número negativo, tá? Se tiver par aqui em cima, se tiver 2, 4, 6, 8 ou terminado nisso, né? Terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número não vai ter a raiz, tá bom? Vocês vão colocar como resposta, não existe raiz no conjunto dos números reais, tá bom, gente? Então aqui, ó, raiz quadrada de 0,49, tem, tá bom? É a mesma coisa que 49 sobre 100, tá? Depois eu detalho para vocês. Então, raiz quadrada de 0,49 é a mesma coisa que raiz quadrada de 49 sobre a raiz quadrada de 100, que vai dar o quê? 7 sobre 10, tá? Então dá 0,7. Só detalhando aí, a raiz quadrada de uma fração, por exemplo, 1 sobre 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 25. Tá? Então a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 25 é o 5. Então a raiz quadrada de 1 sobre 25 é a mesma coisa que 1 sobre 25. Tá bom? Tranquilo, né? Desculpa, 1 sobre 5. Tá? Porque 1 sobre 5 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 25. Potência de expoente fracionário. Esse é o outro assunto aqui mais importante também. Quando você tem um expoente, o que você vai fazer? Eu botei a dica aqui, ó, quem está na sombra vai para o sol. Tá? Então, o número que está embaixo, ele vira o índice, tá certo? Ele vira o índice da nossa raiz. Então, se eu tenho, ó, 5 elevado a 3 quartos, quem que está na sombra aqui? Ó? É o 4 está embaixo. Então, ele vai lá, ó, vai virar o índice da nossa raiz, tá bom? E o 3 vai ficar na sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, tá bom, gente? Acho que ficou bem claro aí, deu para ajudar vocês. Aqui a gente tem alguns exercícios, tá bom? Então, vocês vão ter que copiar o exercício 7 e 8, só isso, tá bom? E essa tabelinha aqui, tá? A tabela não é muito extensa, mas ela é bem explicadinha, então vai ser bem útil para vocês. Isso daqui tem que estar no caderno de vocês, juntamente com a tabela de propriedade de potências, tá, gente? E aqui, ó, nesse exercício ele fala: verifique se as igualdades a seguir são verdadeiras ou falsas. Bem tranquilo. O que você vai fazer aqui? Desculpa. Você tira a raiz, tá? Raiz de 16. Qual é o número que... Quando não tem nenhum número aqui, ó, só relembrando, é porque tem o 2, tá? Se não existe nenhum número aqui, é porque tem o 2. Então, qual é a raiz quadrada? A raiz... Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 16? Aí você testa 2 vezes 2, dá 4, não é o 2. 3 vezes 3 vai dar 9, não é o 3. 4 vezes 4 dá 16, então a raiz quadrada, o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 16 é o 4, tá bom? Então você vai colocar aqui como
4 igual. Aí você vai pegar e achar esse número aqui. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar o 32? Então você vai lá e tenta o 2. 2, 2, 2, 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Bateu. Mas aí aqui, ó, de um lado a gente tem 4 e do outro lado a gente tem 2. 4 é igual a 2? Não. 4 é muito diferente de 2. Eu falar que tenho 4 reais e falar que tenho 2 reais são coisas bem distintas. Tá bom, gente? Então é diferente. Isso aqui é falso. Então a resposta da primeira aqui já é falsa. Aí vocês vão fazer o mesmo teste aqui, ó, com a B, com a C e com a D. Professor, mas tem número negativo. Não tem problema, aqui não é par. Se aqui não é par, tá tranquilo, tá bom? Se aqui não é par, ó, é ímpar, pode ser número negativo. Agora se aqui for par, aqui não pode ser número negativo, tá bom? Ó, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 27? Aí você tenta aí, tá bom? 3 vezes 3 vezes 3, quanto que vai dar? Tá bom? Aqui no 5, pessoal, o número tá grande, mas é 1. Então depois você pensa aí, poxa, qual o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar menos 1? Então não fica tão complexo de resolver. Tá, gente? Só lembrando que vocês vão fazer só o 7 e o 8 hoje, tá bom? Quem quiser fazer o 9 e o 10, amanhã eu vou colocar a nossa resposta sempre à tarde, tá, gente? Nunca assim no horário principal da manhã, no horário principal da aula, para que ninguém fique esperando as respostas naquele momento, tá? Então sempre eu vou colocar nesse padrão. Nesse número 8 aqui, ó, quais raízes a seguir não estão definidas no conjunto dos números reais? Ou seja, qual raiz aqui que eu não posso expressar como um número natural, um número inteiro, um número racional? Qual é? Qual a raiz aqui que eu não posso fazer isso? Então você vai analisar e ver, tá bom? Ah, existe algum número que multiplicado por ele mesmo, aqui ó, número par no índice, e aqui a gente tem um número negativo, então fica atento. Aqui ó, é bem capaz de existir, aqui também, então você tem que ficar atento aqui e aplicar tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Falei aqui em cima, ó, que aqui quando é 3 e aqui é negativo, pode existir. Essas aqui são bem tranquilas também, mas requer um pouquinho mais de interpretação. A 10 também bem tranquila, tá bom, gente? Então não deixe de fazer. Primeiro, copiar essa tabela. Primeiro, antes de tudo, tá? Copie essa tabela. E segundo, fazer o exercício 7 e 8. Explicando a tabela aqui para vocês um pouquinho, essas propriedades as mais importantes são a 4, a 5, tá? Por quê? A 4 ela fala sobre a multiplicação de raízes com o mesmo índice. Então eu tenho aqui ó, a raiz de A, raiz de B, raiz de C no no índice n. Então é a mesma coisa que eu separar uma por uma. Então é a mesma coisa que fazer raiz de A, raiz de B e raiz de C com índice n, tá bom? E essa daqui é a que a gente mais usa, que eu acabei de usar ali em cima no 1 sobre 25. Então a raiz enésima de uma fração é a mesma coisa que a raiz da parte de cima sobre a raiz da parte de baixo, tá bom? Então eu fiz lá, ó, raiz de 1 e a raiz de 25. Lembra lá, ó, aqui em cima, ó, a raiz de 1, a raiz de 25. Separei, fiz a raiz de 1 em cima e a raiz de 25 embaixo. Deu 1 em cima e 5 embaixo. 5 vezes 5 dá 25, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. A gente tem de todas essas propriedades, essas duas são as mais usadas e as mais importantes, tá? Então essa daí que você tem que copiar com carinho, você pode botar um exemplo aí que você quiser, tá bom? Agora aqui, vamos para as outras. Quando eu tiver um número elevando uma raiz, por exemplo, a raiz quinta de 125 elevado a 5, essa raiz inteira elevada a 5, é como se eu cortasse esse com esse, tá bom, gente? Estou dizendo que é como se eu fizesse isso. E aí a resposta vai ser 125. Não importa o tamanho do número que esteja aqui dentro, tá bom? Posso ter 1 milhão. Se aqui for 5 e aqui for 5, se aqui for 6 e aqui for 6, é só eu cortar e repetir o número, tá bom? Então, potência de uma raiz, quando o índice da potência apresenta o mesmo índice da raiz, ambos anulam-se.
tá? Então anula o de fora com a raiz aqui de dentro, desde que eles sejam o mesmo número, tá? Porque a gente tem a letrinha n para representar que eles são iguais, tá? Se eu substituir n por 5, aqui vai ser 5, aqui vai ser 5. Se eu substituir o n por 7, aqui vai ser 7 e aqui vai ser 7, tá bom? É bem pouco usado, tá? Porque a não ser em questões de concursos aí, que a pessoa quer que você pense um pouquinho mais, então ele bota um valor bem grande aqui e faz essa pegadinha com você. Agora aqui já mudou, aqui o valor de n e p, ó, é diferente, p é diferente de n, né? Se eu botar n igual a 3, aqui vai ser 3, mas aqui eu não sei ainda. Aí eu boto p igual a 5, então aqui vai ser 5, tá bom? Então são valores diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pzinho aqui, ó, e jogar para dentro. Só isso, tá bom? Pego o P, jogo para dentro. Tranquilo? Pego o P, jogo para dentro. Então aqui, ó, aqui ele fez o exemplo. Por quê? Aqui eu estou fazendo a mesma coisa que o de baixo, pessoal. Tá bom? Só para esclarecer para vocês aí, quem está um pouquinho mais aprofundado, é como se eu falasse assim: qual é a raiz quadrada de 36 ao quadrado, tá? Então, finge que eles são diferentes, que aqui é 2 e aqui é 2, mas finge que eles são diferentes. Vamos aplicar aqui. Então seria a raiz quadrada de 6 ao quadrado. Poxa, é só anular, né? Raiz quadrada de 6 ao quadrado. Aí, 6 ao quadrado dá 36. E a raiz quadrada de 36 dá 6. Então você não precisa ficar fazendo esse balaio todo aqui, esse movimento todo. É só você cortar e cortar, tá bom? Se eles forem iguais. Se não for, você taca para dentro. Taca aqui pro A. Ah, isso aqui é legal, ó. Raiz de uma raiz, pessoal. Quando a gente tem raiz de uma raiz, você só pega e multiplica. Multiplica os índices, tá bom? Esse é um pouquinho mais usado, tá? Um pouquinho mais cobrado do que os demais aí. Vem o 4, o 5, numa questão aí de prioridade, 4, 5, e depois esse 3. Mas nada mais é do que você multiplicar os índices, tá bom? Quando uma raiz é raiz ou radicando de uma outra raiz, multiplicam-se os índices, só isso. Pessoal, só acrescentando aqui, seja igual ou diferente, tá bom? Se aqui for 2, aqui for 2, depois for 3, depois for 4. Você vai multiplicando um pelo outro. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 4, tá bom? Não tem problema. Depois eu vou criar um vídeo com os exemplos, tá bom? Porque na última aula, assim, eu sei que tem uma resistência em copiar tabelas muito longas, com muitos detalhes. Então eu fiz uma tabela bem detalhada para vocês, bem bonitinha, bem minuciosa, e vamos dizer que 5% dos alunos copiaram. Então, galera, não é porque eu sei que fica extenso, fica grande, então por isso que aqui não tem exemplo, tá bom? Por isso que aqui eu não quis expandir a planilha, eu não quis fazer uma coisa mais bem detalhadinha, porque se eu fizesse ia ficar grande e alguns não iam copiar. Então eu peguei uma coisa bem resumidinha e botei aqui para vocês. Olha só, quando eu tenho um número multiplicando uma raiz, é só eu pegar esse número, elevar a essa raiz e jogar para dentro. Olha lá, o A, tá vendo o A? Peguei A elevado a N e joguei para dentro. Porque depois eu corto, ó, esse com esse e tiro o A, tá bom? Então depois eu botando no exemplo fica mais fácil para vocês entenderem. Mas deixa para um próximo vídeo. Vou dar uma melhor elaborada nisso daqui para que quem quiser copiar aí de verdade que faça. Aqui a gente tem, ó, A elevado a um expoente negativo, tá? Expoente fracionário negativo. Então a gente tem A elevado a menos P sobre N. O que eu faço aqui? Como é que eu faço? É a mesma coisa que você botar o 1 sobre A elevado a menos P sobre N. Quem está na sombra vai para o Sol. E quem está no Sol, aqui o Sol batendo nele, ele vai para a sombra, ele fica dentro da raiz. Tá bom? Então, ó, como é que eu faço para esse daqui virar raiz? Aqui não dá, você bota 1 sobre ele, aí sim, vira um expoente positivo. Fica 1 sobre A elevado a menos P sobre N. Fica um expoente positivo. Aí depois você transforma ele em raiz, tá bom? Aqui já foi direto, ó. Mas você transformando em raiz, quem está no Sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o Sol, tá bom, gente? Então eu acho que ficou bem claro para vocês. Consegui fazer uma coisa mais resumida do que o de potência, tá bom? Porque não teve muito resultado, não copiaram muito, então
Eu acredito que para alcançar o resultado a gente tem que ir adaptando a coisa para vocês. Então fiz uma coisa bem mais resumidinha, espero que ajude. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.